A paz, irmãos, eu sou o pastor Marco Feliciano e quero falar com você que é pentecostal, ou você que é neopentecostal, ou mesmo de uma igreja histórica chamada de tradicional. O batismo com o Espírito Santo, ele é um talento divino dado por Deus ao homem. Está escrito na Bíblia, em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 10, em Atos capítulo 19. São vários os textos da Bíblia que falam sobre o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo é um batismo de revestimento, é um batismo com fogo, de autoridade. Eu creio que o ser humano possa receber duas experiências com o Espírito Santo. A primeira seria com a salvação. Na salvação, o homem é batizado no Espírito Santo. Mas quando ele é revestido de autoridade e poder e recebe o dom de línguas, aí ele é batizado com o Espírito Santo. A diferença entre um e outro é muito forte. Porque no primeiro batismo, ou seja, no Espírito para a salvação, você recebe a chave que abre a porta do céu e entra por dentro dela. No segundo, você recebe uma chave de autoridade que lhe dá força sobre-humana, força sobrenatural para combater as hostes do inferno. As línguas estranhas que o Senhor nos dá no batismo com o Espírito Santo são um presente tão grande que te faz falar no idioma de Deus, no ouvido dele, e só ele entende. É Paulo quem diz isso em 1 Coríntios capítulo 4. Quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Eu sei que muitos não acreditam, mas nós temos aí hoje mais de 1 bilhão de seres humanos nesse planeta que conhecem esta efusão do Espírito Santo. Na edição centenária da revista Veja, que é a revista de nossa circulação do nosso país, com credibilidade, na edição histórica dos 100 anos, ela trouxe uma matéria sobre o pentecostalismo. E naquela época, a revista Veja dizia que havia mais de 500 milhões de pentecostais no mundo. Se uma mídia como a revista Veja disse isso, imagine quantos de fato somos. Eu creio. 1 bilhão de seres humanos que oram em línguas. 1 bilhão de seres humanos cheios de uma unção tremenda, que acreditam no fervor do Espírito, que entram no mistério da graça, que acreditam no manto da revelação divina. Eu sei que essas palavras, esses jargões, talvez não batam com a sua filosofia, mas eu não estou aqui querendo mostrar o que é e o que não é acerca de filosofia. Isso nós recebemos por fé. A salvação, ela vem através do Espírito Santo. E você não pode abrir mão disso. Agora, o batismo com o Espírito Santo para o dom de línguas, aí é uma opção sua. Querer ou não querer é com você. Eu quis, eu recebi. Junto comigo, muita gente. E se você não crer, comece a buscar. Comece a buscar porque lhe falta isso. Pedro já era batizado no Espírito Santo para a salvação. Em João 20, Jesus olhou para Pedro e os discípulos e disse assim: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Mas esse dia ninguém orou em línguas, nesse dia ninguém foi curado. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz: e veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, encheu a casa onde estavam, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Pedro recebeu o batismo no Espírito em João 20, mas em Atos 2 ele recebeu o batismo com o Espírito. Com a salvação de João 20, nós podemos olhar para Pedro e vemos ele um cristão mais recatado, com medo. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, nós vemos Pedro saltar no meio da multidão e dizer: aqui todos estão cheios do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, que vem com o seu sinal, como as línguas estranhas, ele dá um renovo, ele dá um upgrade na vida daquele que quer. Ele mostra para o ser humano que é possível você estar na terra, com os pés colados aqui, e sentir a essência de Deus dentro de você, e liberar esta unção sobre a vida dos outros. Busque o batismo com o Espírito Santo. Eu quero orar por você agora, se você crê. Pai, libera sobre esses que estão ouvindo a unção do batismo com o Espírito Santo. O desejo e a fome, Pai, coloque dentro deles. Eles já são salvos, já receberam o batismo no Espírito. Agora eu gostaria que eles recebessem, Pai, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quero vê-los, Pai, orar em línguas e sentirem um pouquinho do toque do céu, como foi o início da sua igreja em Atos capítulo 2. Dê a eles, Pai, esse dom, e não deixe nada, nem o medo, nem o diabo, nem a carne se intrometer. Esse batismo é de glória, em nome de Jesus. Amém? Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Pentecoste, eu tenho esses 2 DVDs aqui: Pentecoste Sem Limite e Espírito Santo, o Agenciador Missionário. Adquirindo esses 2 DVDs, você vai entender um pouquinho mais sobre esse fogo, essa chama, e o Senhor Deus vai te abençoar muito. Em nome de Jesus.